Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que você veio. Quantos estão nos visitando essa noite? Só fazer assim com a mão. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês estão em casa, tá bom? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, esse é o teu povo, Pai. São ovelhas do teu rebanho. O Senhor pagou um preço altíssimo. O teu filho Jesus sangrou até a morte na cruz e pagou o preço do perdão para a salvação e para a vida eterna dos teus filhos. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos ou perfeitinhos. Somos salvos porque o teu filho Jesus morreu por nós. Ele que nos leva ao Pai. E é no nome de Jesus de Nazaré, o vencedor, o verbo da vida, em nome de Cristo Jesus, que eu retiro todos os impedimentos dos ouvidos dos teus filhos aqui. A tua palavra vai ser pregada e é puramente o teu evangelho, Senhor. Me usa com simplicidade, Pai. Tira do meu coração tudo aquilo que não vem do Senhor. Me faz sensível ao teu espírito essa noite mais uma vez. E atinge em cheio, Pai, o teu povo com todo o teu amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Estamos trabalhando numa série que eu chamo de treinamento de guerra. E que eu falo sobre batalha. Que eu falo sobre batalha espiritual. Eu vivi mais do que 30 anos da minha vida envolvido com guerra, porque você sabe que eu sou militar, hoje na reserva. Então, você aplica e não consegue deixar de perceber princípios que já estavam nas Escrituras, antes mesmo da gente trabalhar esse tema na igreja. Muita gente acha que batalha espiritual é sair no tapa com o diabo, é gritar mais, bom, enfim, e não é nada disso. Jesus Cristo, certa vez, fala para os discípulos: aquele que tem 2 capas, vende uma e compra uma espada. Pedro tinha uma espada, ele arranca a orelha, na verdade ele era ruim de mira, ele queria mesmo era rachar a cabeça de Malco, mas quando Jesus é preso, ele arranca a orelha do pobre do Malco, que ia prender Jesus. Jesus fala: não é nada disso, Pedro. Aquele que vive pela espada morrerá. E cola de novo. Jesus é Deus, ele faz o que ele quer. Ele cola de novo a orelha daquele rapaz. E Jesus leva a gente para um outro lugar de batalha espiritual. Eu estudei todo tipo de guerra que você pode imaginar. Eu gosto muito das guerras púnicas, guerra entre Roma e Cartago, pelo domínio de uma ilha chamada Sicília. Cartago fica aqui, para o lado da Tunísia, e Roma fica lá naquela bota italiana. E tinha uma ilha ali produtora de trigo. E existem 3 chamadas guerras púnicas, dos habitantes que moram lá, os punos. E todo princípio que é quebrado leva à derrota. Guerra do Peloponeso, a guerra mundial, primeira e segunda. Mas existe um tipo de guerra que a gente quase que não fala dela, apesar de ser uma guerra que devasta. E esse tipo de guerra só destrói um país. É a chamada guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra que acontece dentro de um Estado-nação. A Guerra Civil Espanhola, ela começa antes da Primeira Guerra Mundial. Teve a Guerra Civil na Rússia. Teve a Guerra Civil Americana, entre os Yankees e os Confederados. Arrasou a América. Foi uma guerra em que se disputava se iriam industrializar o país ou manter a escravidão.
A guerra civil é uma guerra que acontece dentro do ser humano. E eu vou falar um pouquinho sobre um sujeito que era bom nesse negócio de guerra, que é o apóstolo Paulo. Como combater o bom combate. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, verso 11 e 12, Deus fazia milagres extraordinários, ou seja, fora do comum, fora daquilo que é ordinário, daquilo que é fenômeno, é algo que está fora do natural, que quebra as regras da ciência. Eram milagres que não têm explicação. Aquilo que você consegue explicar, querido, não é milagre. O milagre não tem uma pauta científica que você possa dizer assim, não, isso aqui acontece. Milagre não tem resposta. O milagre é uma interferência sobrenatural do mundo espiritual nesse mundo que a gente vive. E pelas mãos de Paulo, tinha um sujeito chamado Paulo, que pelas mãos dele, Deus fazia milagres, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças. Agora escute, você pensa que toda doença é natural, né? Curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. O mundo espiritual, escute isso, ele transcende, ele vai além daquilo que a gente imagina que ele... Você não fique pensando que os anjos, que os demônios são seres que ficam assim, pairando e que não querem atingir você. Querem. Assim como os anjos são espíritos ministradores, que servem aos que hão de herdar a salvação, Hebreus capítulo 1, verso 14, os demônios só querem te destruir. Eles querem tentar fazer um acordo para você permitir que ele entre na sua vida, na sua família, na sua linhagem, te destrua. O nosso vídeo, depois ele vai cortar, ele está com um problema lá, tá? Então está sendo um pouquinho mais expandido, mas vocês vão entender. O diabo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz que é o primeiro dos nossos inimigos, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Ele age como um leão, que ele fica esperando o tempo certo. Tem uma expressão que nós usamos no ambiente militar, que a gente diz o seguinte: não se deve gastar chumbo bom com macaco magro. Vou traduzir numa linguagem mais simples, não fica se acendendo vela para defunto morto. Não adianta você ficar gastando munição com aquilo que não vai... O inimigo não gasta munição à toa. Ele não perde tempo. Ele não se cansa. Ele quer te atingir. Ele quer te matar. A figura do leão é de um animal feroz. Você não faz acordo com o leão. Davi, ele luta com o leão e arranca a ovelha da boca do leão. 1 Samuel, capítulo 17, ele fala isso. Esse inimigo é um inimigo externo. Lucas 10, 19 diz que Deus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então é um inimigo claro esse. Pergunta assim, qual é o inimigo do ser humano? É o diabo. Existe um outro inimigo externo, que é o mundo. Primeira carta de João 2, de 15 a 17, diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, essa palavra aqui significa o desejo descabido, um desejo que você não consegue limitar, um desejo que você fala assim, não consigo resistir, pronto. A concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e o seu desejo descontrolado, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é o mundo? O mundo é um inimigo externo, é um sistema organizado para poder satisfazer os desejos pessoais e egoístas dos homens. O mundo, ele conspira e funciona apenas para seduzir o homem e para afastar ele de Deus. Você talvez tenha recebido um convite
para vir na igreja hoje ou outro dia. O mundo conspira para você não vir, para você não ouvir a verdade, para você continuar preso, para você continuar triste, para que você continue numa vida de derrota, para que você continue com esses pensamentos de morte na sua cabeça, para que você continue preso numa vida afetiva solitária. Ele conspira contra você, apresenta o pecado como uma coisa normal e que deve ser praticada para se aproveitar a vida. Pastor, a vida é curta, pastor. Ninguém é de ferro. Então, bora ser feliz. E chuta o balde. E se tudo der errado, a gente diz que o ladrão assaltou a gente. Se tudo der errado, a gente bota a culpa no bandido lá no Rio de Janeiro. Se tudo der errado, a gente diz que bota a culpa nos outros. Porque a vida é assim mesmo. É formado por pessoas que não se importam com a vontade de Deus. Não estão nem aí para Deus, não cumprem. Isso é o mundo. O mundo sempre vai dizer para você que está andando na verdade, que está andando na santidade, que é besteira, que é bobagem, que é exagero, que você é um fanático, que você é um carola, que você é um religioso. Enfim, ele vai botar um monte de apelido em você. Só que você olha para a vida dele e você vê que a vida dele é desgraçada. Você olha para a história, olha para a família, você olha para a combinação de tudo que está em volta da vida dele, você fala, esse camarada aqui não tem conselho para me dar. Porque a vida dele mesmo não presta. Como é que ele vem querer dizer para mim como ser feliz se ele não consegue ser feliz? Ele já destruiu 1, 2, 3, 4 casamentos, ele vai querer meter o bedelho no meu? Ele já faliu 1, 2, 3 vezes e vai querer falar para mim que o dízimo que eu entrego é do mal? Ele não fala com o irmão, ele não fala com a mãe, o pai vive brigado com ele, é um excluído, e vem dizer para mim como é que vai funcionar as minhas relações de afeto familiares? Isso é o mundo. Esse mundo precisa ser vencido, e aí o apóstolo Paulo começa a dar para a gente lições de combater o bom combate. Ele escreve para Timóteo, um jovem pastor, estava na ilha de Creta nesse tempo, suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa mover pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você quando se alista, você quando assume uma função, um posto, uma posição, uma hierarquia, em qualquer exército, a primeira exigência aqui é o seguinte, ou você é militar, e só militar, ou então você não vai ser militar nunca. Há uma exigência para você ter um só trabalho. Você tem envolvimento 24 horas por dia. Eu fui ordenado pastor de tempo não integral. Quando eu tinha que escolher entre atender as demandas da defesa aérea, do controle de tráfego aéreo, do batalhão, era o batalhão. A igreja não ficava à frente disso. Isso é um princípio. Primeiro Deus, depois a minha esposa e o meu casamento, depois vem o meu filho, minha família, minha mãe, depois vem o meu trabalho, depois vem o meu ministério, aí depois eu posso fazer guerra à vontade. Está tudo coberto, todos os meus flancos, a minha retaguarda, o que vai à frente, eu estou protegido. Então não adianta você querer fazer guerra se envolvendo com o pecado, é isso que ele está falando. Se você quer agradar aquele que te alistou, você não fica embaraçado, você não fica armando, você não mantém portas abertas com a iniquidade. Um bom combatente é assim que nem Paulo, 2 Timóteo, ele repete, combati o bom combate. Ele está falando que existe uma guerra, querido. Ele não está brincando, isso aqui não é uma metáfora, isso aqui não é uma figura de linguagem. Existe um confronto, e você vai ver rapidinho que vai ter um confronto. Por isso que ele fala de armas espirituais, 2 Coríntios 10, 3, de 3 a 5, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Agora ele vai entrar no mundo espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas, não é um fuzil, não é um mosquete, um mosquetão, não é um obus, não é um F-18, não é um blindado, não é um M113.
Você está lutando, você não adianta você pegar uma arma e dar um tiro no cão, ele não vai morrer. O diabo não morre com um tiro de pistola. Só o Schwarzenegger que acha que ele vai morrer assim. Sylvester Stallone, enfim, essa turma da pesada de Hollywood que acha que mata o cão com armas humanas, não funciona. A inteligência, a sabedoria, a minha formação, os meus doutorados, isso tudo é bom, mas não funciona com ele. Não adianta você querer argumentar, não adianta você querer convencer ele, não adianta você querer vou levar o diabo para Jesus. Acabou para ele, não vai se converter. Já era para ele. A casa dele caiu, beijou a lona e não se levanta mais. Mas existe um combate em que as minhas armas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente. Então, o que ele está falando aqui? Que a minha mente, ela pode ter uma fortaleza. Quando nós tratamos de pessoas que estão enclausuradas, em gaiolas espirituais, a primeira coisa que eu tenho que tratar é o quê? É a mente dela. Existe um filme que eu gosto muito. Esse filme é considerado um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Chama-se Um Sonho de Liberdade. Morgan Freeman. Mas quem foge não é o Morgan Freeman. O sujeito é mandado para o cativeiro sem querer. Ele não fez nada, ele foi enganado. Ele fica 20 anos na prisão. Mas na cabeça dele, ele era livre. E ele cava um buraco por 20 anos. Vou trazer esse filme para você ver. Ele cava o buraco por 20 anos, até que ele sai num esgoto fedorento. Quando ele sai, a primeira coisa que ele faz, ele rasga aquela roupa de prisioneiro e foge. Vai para longe da prisão. O que acontece com a gente é que a gente é sistematicamente avisado: não se meta com pecado que você vai ficar preso. Eu não vou me meter porque eu sou bom mesmo. Não vou cair nesse buraco, não. Vai cair sim, querido. Jesus veio para livrar a gente do pecado. Por que será que ele morreu? Será que o pecado é tão inocente mesmo? Não, querido. Existe uma guerra contra inimigos espirituais. Paulo quer ir na igreja de Tessalônica. Ele fala: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Eu quero ir, eu quero vencer, eu quero ser feliz, eu quero alcançar um lugar de vitória numa área ou em diversas áreas da minha vida e não consigo. Por quê? Por quê? Por que você não consegue? Por quê, gente? Aqui, ó. Eu estou falando de um homem extraordinário com Deus, que ele orava e Deus fazia milagres extraordinários pela sua mão. Nós estamos falando de um homem que os lenços, os aventais eram levados, as pessoas eram curadas. Eu não estou falando de qualquer cristão de meia tigela, eu não estou falando de um cristão de meia sola, eu não estou falando de um cristão mais ou menos, cristão domingueiro. Eu estou falando de um homem que Deus usava com poder, e ele dizia: eu quis ir, mas uma barreira, um inimigo espiritual, Satanás me impediu, não foi uma vez, não foi duas. E tem gente que acha: não, pastor, isso é natural. Não consegue discernir a batalha espiritual, não consegue discernir a guerra espiritual, culpa pessoas, culpa circunstâncias, culpa o partido político, culpa o governo, culpa o atraso do ônibus. Querido, o mundo espiritual tem força. Por isso que ele fala: usa armadura de guerra, hein? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais. Diga comigo: forças. Forças. Forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Ele não está falando das fraquezas. Ele está falando que existe uma força espiritual. Existe uma realidade de combate. Então, todo mundo que imagina, que pode imaginar,
que você vai viver nesse mundo e você não vai sofrer ataque, você está sendo tolo. Você está sendo infantil. Quando se fala de armadura de guerra, ele termina, porque parece que terminou aqui. Ele vai falar sobre armadura e ele vai falando sobre capacete da salvação, sobre as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Você vai vestir o seu lombo com a verdade. Mas ele não termina aí, ele fala que tem mais uma, é a oração de guerra. Orem no Espírito, com todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, atenção, vigilância, perseverem na oração por todos os santos. Nós somos santos, tá? Um dia eu falo sobre isso. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, corajosamente, sem medo, torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu, permanecendo nele, eu fale com coragem que me cumpre fazer. Existe oração de guerra, pastor? Existe. Tem um filme muito bom sobre isso, chamado justamente Oração de Guerra. A oração é uma arma de guerra. Romanos 15:30 diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Quer dizer, ele apela para Jesus, ele apela para o amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por que você acha que é tão difícil orar? Já reparou que ler a Bíblia é fácil? Agora vai orar. Vai orar, meu irmão. Você tem sono. O sujeito ora 5 minutos, parece que orou 2 horas. Por que a oração é muito mais dolorosa? Porque é guerra. Existe um exercício. Ela vai exigir de você essa perseverança. Você não abandona o campo de batalha. Você não se rende. Você não entrega os pontos para o inimigo. Você não diz, chega. Você ora até o fim. Isso cansa. Então é mais fácil falar assim, não, eu vou levar para o pastor ora por mim. Já fizeram isso? Vou falar para o meu líder de célula, ele é bom nisso, negócio de oração. O cara está testemunhando, está orando e ele vai orar por mim. Por que é tão difícil orar? Porque a oração é a guerra. A oração, queridos, é você entrar no combate. Você pode ter tempo para tudo. Aí quando você fala assim, agora é hora de orar, você não tem tempo. Não tem tempo. Tempo para namorar eu tenho. Para trabalhar eu tenho. Eu tenho tempo para almoçar eu tenho. Eu tenho tempo para ver alguma coisa, eu ir no cinema para me divertir, eu tenho. E para orar, não, para orar acabou o tempo, pastor. Não tem tempo, o senhor está exigindo demais de mim. Só que quem vai vencer a tua batalha, querido, não sou eu não, é você. Você está pensando que eu que vou vencer a tua batalha? Não, eu te treino, eu te dou armas, eu te capacito, eu te ensino, eu te mostro a verdade. Mas quem vai vencer a tua guerra é você, não sou eu. E quando a gente fala sobre guerra, gente, qual é a maior guerra que existe? A maior guerra que existe é a sua guerra. Porque a sua guerra é você que vai ter que vencer. Ninguém vai vencer por você. Ninguém pode lutar a tua guerra, é você. E você vai encontrar com um gigante, e você vai lutar o gigante, e vai vencer o gigante. Deus não dá para ser um gigante para te derrotar, para te reprovar. Poxa, Deus me deu uma agora. Você acha que Deus não está treinando você? Eu sempre falo isso, eu falava isso para meus meninos, para meus soldados. Você não vai ficar para sempre na 5ª série, não, querido. Olha para mim. Você acha que você vai ficar para sempre na 5ª série espiritual? Vai repetir o jardim de infância. Acorda, meu irmão. Ei, hello para você. Hello. Você tem que sair desse lugar de apatia. Você tem que sair desse lugar de mornidão, de frieza. Vai orar. Pessoa incapaz de abrir a boca em oração. Começa a lançar no mundo. Fala a verdade para Deus. Diz para Deus que você tem medo, que você quer. Feche teus olhos aí agora. Feche teus olhos agora. Se Jesus estivesse do teu lado agora, Ele é o Todo-Poderoso, e você pudesse pedir qualquer coisa para Ele, o que você pediria? O que você pediria? Eu vou dizer para você uma coisa agora.
Jesus sempre está aí na tua frente. E você é incapaz de pedir para Ele. Pode abrir seu olho. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Esther. Ela é casada com um rei. Ela tem uma aliança com o rei. E ela tem medo de falar com o rei. Ela mora dentro do palácio e não fala com o rei. Tem que acontecer uma miséria, uma ameaça de morte para ela chegar lá e falar assim: não, mas eu vou incomodar Deus, sabe? Vou incomodar o rei porque o rei é muito ocupado. Tem a guerra na Síria. O rei está preocupado com o Estado Islâmico. O rei está preocupado com a fome, com a miséria do mundo. O rei está preocupado com outras coisas. Meu problema é pequeno. Se é pequeno, porque você não pede para Deus que pode tudo. Você só vai vencer a tua guerra quando você fizer a tua guerra, meu irmão. Agora, tem gente, por isso que a gente vê um monte de soldado caindo na batalha, que joga fora a armadura. Tem gente que conhece a armadura, mas joga fora. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 22, verso 34, diz: então o homem armou um arco, atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Gente que nunca sabe se é salvo. Olha para mim aqui. Se você fez uma aliança com Jesus, você é salvo. Não tem a ver com o que você faz. A salvação tem a ver com o que Ele fez. Primeira coisa que você tem que saber. Não tem a ver com religião, não tem a ver com denominação cristã. A salvação vem de Deus. Ponto. Primeira coisa que você tem que saber. Agora, preste atenção. Por que esse homem foi atingido entre a armadura? Porque eu tenho o capacete, mas eu finjo que não tenho. Eu sou soldado, mas vivo entrando em buraco imundo. Eu sou um bom soldado que quer combater o bom combate, mas também eu quero de vez em quando ficar visitando lá o arraial do inimigo, porque lá a festa é boa, pastor. Aqui é tão sem graça. Ser crente é tão sem graça, pastor. Lá que é bom, pastor. Uma festança na night. Tem uma balada boa, pastor. É. Mas também tem, sabe o quê? Alianças perversas. Tem roubo. Você vai ser roubado. Você vai ser enganado. Você vai ser seduzido. Você vai fazer uma aliança, você não vai conseguir mais sair dela, não. Você vai se machucar. Você vai apanhar. Você vai ser envergonhado. Existe gente que remove a armadura, mas o que mais tira a armadura é a carne. Esse é o terceiro inimigo. O primeiro é o diabo, o segundo é o mundo. O terceiro está aqui, ó. São as obras da carne, não são as obras do diabo, não. Escute, o diabo se aproveita disso aqui. O diabo habita no lixo do pecado. Mas isso aqui não é obra do diabo, não. É obra da carne. Tem guerra civil dentro da gente. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério. É obra do diabo, pastor? Não. É obra da carne, é gente. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, vícios, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas... Quer ler comigo, queridos? Vamos ler juntos? Não. Você acha que Deus está brincando? Acha? Então se arrependa. Pastor, tem salvação para mim? Tem. Se arrependa e faça uma aliança com Jesus. O que é esse inimigo interno? Então nós vimos dois inimigos externos. O sistema, o mundo e Satanás. Esse inimigo está aqui dentro. Ó. Olha a guerra civil se montando. É a natureza caída, pecaminosa que eu herdei de Adão. Adão pecou, todo mundo pecou. Você recebe essa natureza pecadora. O pecado está aqui, ó, dentro da veia do ser humano. Tem um nenenzinho brincando lá no fundo. Há um anjinho. Não é anjo, é gente, vai crescer e o pecado vai manifestar. Vai manifestar. Pastor,
É tão inocente, pastor. Não é culpado. Ô, pastor, isso é duro demais. Não sou, querido. Crê em mim. Você joga aquela semente lá e fala assim, nossa, vai dar uma flor bonita. Quando cresce, vira uma árvore horrorosa. Que fruto, eu trabalhei num lugar que tinha uma árvore, eu não sei até hoje que fruto é aquele, mas dava um fruto tão bonito. E era uma alameda, assim, uma rua cheia daquelas árvores. Uma época, no verão, dava um fruto tão bonito. Eu falei, não é possível, nem passarinho não come esse negócio. Nem bicho não vem pegar. O fruto, o que tem fruto? Nada, deve ter uma pedra. Então você abria, descascava, você tirava, e era difícil de tirar. No final, o que tinha? Um caroço lá dentro, uma semente. Semente de nada. É isso. Nos impede de obedecer a Deus. A carne não quer que você obedeça a Deus. É um estado de rebeldia, de desobediência. Sua força está na nossa tendência de desejarmos fazer nossa própria vontade e deixar a vontade de Deus de lado. É isso que a carne faz. Agora, a guerra civil dentro do crente está aqui, ó, Gálatas 5,17. Está pensando que eu estou brincando? Porque a carne milita, é guerra, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque eu não consigo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, fala o seguinte, o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Ele fala, maldito o corpo, a carne. A carne não tem força para resistir. A tentação não é algo que você pode enfrentar. A tentação, você tem que fugir dela. Por quê? Porque a carne é fraca. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você insistir em enfrentar a tentação, você vai cair sempre, vai se sentir culpado sempre, vai se sentir horrível sempre. Só que você insiste em não fazer como o rapaz lá do filme Sonho de Liberdade. Você insiste em ficar dentro da prisão. O mais interessante é que nesse filme que eu falei, Sonho de Liberdade, tem um senhorzinho de cabelo branco. Não que todo mundo que tenha cabelo branco seja um senhorzinho. Mas tem um rapaz, o nome dele se eu não me engano, é Brooks. Se eu não me engano. Brooks. Ele recebe o alvará de soltura lá, do americano, que eu não sei como é que chama. Sabe o que ele faz? Ele pega um outro bandido, um outro prisioneiro, bota uma faca no pescoço dele e diz assim, eu vou matar ele porque eu não quero sair da prisão. Eu não quero, mas eu não sei mais como é que é aquele mundo lá. Eu já estou aqui dentro há tanto tempo que eu não sei como é que é ser livre. Tem gente que não quer ser livre. E por mais que você insista, vem para fora, ele não quer sair. Então ele se apaixonou pelo inimigo. As pessoas que passam durante muitos anos em cativeiro, nós tivemos o caso de uma austríaca, tem até um filme, 1900 e tantos dias, o nome do filme. Essa moça, ela é sequestrada com 10 anos. E ela fica dentro da casa do seu sequestrador, se eu não me engano, por 9 anos. Ela teve oportunidades de fugir e não fugiu. 9 anos. Quando ela fugiu, ela não sabia mais como é que funcionava o mundo. Pior do que isso. Ela descobriu que tinha se apaixonado pelo cara, pelo seu sequestrador. Então você tem que se aproximar com muito cuidado de alguém que está prisioneiro, porque eles vão achar que você, que é o libertador, é o inimigo. Já foi pregar o evangelho para gente que gosta do pecado? Já fez isso? Ele vai achar que você é um problema. Ele vai achar que a vida dele é boa. Já falou de ser careta para um sujeito que é viciado em droga? Ele disse, você está doido, pastor, a droga que é boa. Ele vai dizer isso. Porque ele está tanto tempo prisioneiro que ele vai achar que você é um adversário. Que ele sozinho consegue se livrar, consegue se virar, consegue sair daquele cativeiro e tudo vai ficar bem. E não vai ficar bem. Quem viu isso aqui? Levanta a mão. Ninguém viu, mas eu vi. Guerra Civil era o time. De que lado você está? Ou seja, era o time do Capitão América contra o time do Homem de Ferro. 2 super-heróis. 2 caras do bem. Gente, duas só tinha.
Está pensando que tem algum inimigo aqui nesse filme? Tem não. Está pensando que apareceu aqui, diz o nome do inimigo aí, que eu não vejo nenhum na minha cabeça agora. Qualquer um. Coringa. Não aparece aqui. Não aparece. Só aparece amigo, são super amigos contra a Liga da Justiça. Pronto. É guerra civil, é um time de gente boa contra um time de gente boa. A guerra está aqui dentro da gente. Está funcionando. A guerra civil é um conflito armado entre grupos organizados dentro do mesmo Estado, Nação, República. O objetivo de um lado normalmente é, diga, assumir o controle do país. Diga isso. A carne quer assumir o controle da tua vida. Quer assumir. O pecado quer assumir o controle. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, revista da armadura. Ore em todo tempo. Jesus diz, você não consegue orar comigo nenhuma hora. Tem gente que ora uma hora e acha que é muito bom. Eu orei muito. Nenhuma hora você não conseguiu orar comigo. A forma de você domar a carne é com arma espiritual. Por que o jejum faz tão bem e funciona tão bem no mundo espiritual? Porque ele mata a carne. Jesus diz, por que a gente não consegue vencer? O menino endemoniado está lá, os discípulos não conseguem expulsar. Existem castas, gente, que são punk. É Joe de outro mundo mesmo, não tem jeito, é coisa do cão mesmo, do diabo. Tem casta, eu já participei de processo de libertação que demorou 4, 5 horas. Difícil, gente. Agora, o que mata a carne? É o jejum. Você está dizendo, você está sob o corpo está sob meu comando agora. A carne, você quer sair daqui, quer comer uma pizza com bastante queijo. Você quer isso. Você quer sair daqui e você quer descansar, você quer dormir porque teu corpo está podre. Pastor, eu trabalhei a semana inteira. Quem que você acha que trouxe você aqui essa noite? Foi meu corpo, não foi não. Você veio nele. Mas quem te trouxe foi o Espírito de Deus. Porque hoje, sexta-feira, o dia internacional do barzinho, você está dentro de igreja? Quem que você acha que trouxe você aqui? A carne, ela milita contra o espírito. Então ele quer assumir o controle do país, de uma região, para conseguir sua independência ou mudar a política de governo, ou seja, rebelião. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso dizendo assim, sirva a Deus, sem mudar a sua vida. Você vai lá, faz discipulado, vai ser batizado, e daí muda o quê? Muda nada. Você continua vivendo sua mesma vida. Seja uma boa pessoa, mas sem fruto de arrependimento. Já viu gente educada? Lidar com gente educada é lidar com gente educada. Eu li uma reportagem hoje, o cara falou assim, não, o rico vai, aí o pobre aplaude. Falando de Olimpíada. Eu falei, bobagem. O mal educado vai. E o sujeito que tem educação aplaude. Ora, bolas. Gente educada, gente fina, é outra coisa. Não é isso que a gente aprende? É isso que a gente aprende. Seja uma boa pessoa. Pastor, esse homem é tão bom, só falta Jesus. Então falta tudo. Não tem nada de bom nele. Não deixe suas impurezas. Não abandone seus maus hábitos, vícios, costumes e pecados. Vá à igreja. Mas também peque à vontade, porque você não é de ferro. Aproveite a vida, pois não importa o jeito que você vive. Deus olha o coração, irmão. Deus olha o teu coração. Já ouviu isso, querido? Mentira! É mentira. Deus olha a tua vida, querido. Olha mesmo. Aliás, quando Jesus fala sobre pecado, tem a história, não existe pecadinho e pecadão. Eu vou pregar um dia sobre vocês sobre isso. Não existe pecadinho e pecadão. Você acha que não existe? Jesus olha para Judas e fala o seguinte, filho do homem vai, como está escrito. Mas ai daquele que trai ele, porque esse tem pecado maior. Esse tem pecado maior. Existe pecado maior. Mas outro dia, esse assunto para os próximos capítulos. Para os próximos capítulos. O reino dividido, a guerra civil é um reino dividido. Olha aqui. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo.
Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Esse espírito imundo aqui é mais comum do que vocês imaginam, viu? Espírito de mudez. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram, é por Zebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros punham à prova, pedindo um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino, olha a guerra civil aqui, dividido contra si mesmo, será arruinado. Uma casa dividida contra si mesma, cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízo sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus expulsa o demônio. O povo religioso daquela época nunca viu aquilo. Mas isso é coisa do diabo, é uma armação. É uma armação, o diabo finge que vai. Beelzebu, essa palavra significa Deus das moscas. Era um espírito imundo adorado pelo povo de Ecrom, de uma região ali da Palestina, fora de Israel. E é considerado na mitologia cananeia como o principal, como se fosse Satanás acima dos demônios. Jesus está explicando o seguinte, que a guerra civil enfraquece, um reino dividido não subsiste. Por que um casamento acaba? Porque o marido quer ir para um lugar, a mulher quer ir para outro lugar. Porque eles não conseguem conversar mais. Eles não conseguem. Por que uma guerra começa? Porque não tem mais diálogo. A gente aprende que o início da guerra é o fim do parlatório. Quando a gente não consegue... Por que é a bandeira branca na guerra? Você está lá, um tocando tiro contra o outro. Aí um lado levanta a guerra. O que é isso? O que significa? Não significa rendição. Vou ensinar você, tá, querido? Se você levantar a bandeira branca e ficar em pé, você vai tomar um tiro na guerra. Isso é papo de filme. Porque na literatura e nas chamadas leis de guerra, a bandeira branca é o seguinte, eu quero conversar. Quer conversar também? Então levanta a bandeira aí. Aí vocês podem conversar. A guerra começa quando a gente não se comunica mais. Como é que os Estados Unidos sabiam que o Japão ia atacar eles, só não sabia onde? Por quê? Porque eles recebem, eles começam a tentar se conversar com os japoneses. E aí tem uma palavra muito conhecida, assim, as nossas conversas estão estéreis. Você não consegue mais bater papo, você não consegue mais falar com o teu filho, você não consegue mais conversar com o seu pai, você não consegue mais conversar com o cônjuge, ele já não te entende mais. Ou seja, quando a comunicação acaba, a casa cai. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, não tem guerra civil aqui nessa história. Eu expulso demônios pelo dedo de Deus. E é por isso que é chegada a voz do reino dos céus. Existe guerra civil no céu? Existiu. Quando os anjos de Deus lutaram contra os demônios, anjos caídos, Apocalipse 12, 7 a 9. Então houve uma guerra no céu. Isso foi antes da gente, antes do ser humano ser criado do barro, antes da mulher ser arrancada de um pedaço da costela do homem. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram. Tem gente que acha que você vai lá, luta contra Satanás e sai vitorioso, e ele não vai fazer nada, e fica assim, não, ele me venceu, estou esperando ele dar mais um soco aqui no meu fígado, no meu rim, na minha cara. Ele revida, querido. E é por isso que você não pode abaixar a guarda. Eles revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. E assim, diga, perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é, esse grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Teve uma guerra no céu. Só que é o seguinte, chegou o reino de Deus. E eles saíram daquele ambiente de santidade. E foram lançados aonde, gente? Aonde? É isso aí. Pronto, agora você sabe que você tem um inimigo. A guerra civil no céu, ela começa quando? Quando Satanás, com a sua cauda, é a figura do dragão, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. É quando o papai
seduz o filhinho, a filhinha, a sogra, a família fica contra a esposa. Ela que é o problema. A guerra civil acontece quando dentro da igreja há uma disputa de poder. É coisa do diabo mesmo. Esse negócio do cara levar gente de uma igreja para outra é maligno. É guerra civil. O exército dividido, ele produz muita tristeza. 1 Samuel 14, 21 a 22. Alguns hebreus, povo de Deus, que antes estavam do lado dos filisteus. É gente crente que se alia com o inimigo. É servo de Deus que se alia com o servo do diabo. Eles estavam do lado dos filisteus. E com eles tinham ido para o acampamento filisteu. Não só isso. Gente de Deus que tem a sua mente impregnada das mentiras do inferno. Passaram de volta para o lado dos israelitas que estavam com Saul. E depois também entraram na batalha e perseguiram. O que eu estou querendo dizer aqui? É que toda vez que você contraria a Bíblia diz para você assim, ó, perdoe. Aí você diz assim, não vou perdoar. A Bíblia diz para você assim, ó, devolva o que você tomou e não era teu. Aí você diz, não vou devolver. A Bíblia diz assim, se humilhe. É ruim, pastor. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Porque a Bíblia diz, é dando que se recebe. Ele pega argumento bíblico para fazer o mal. Ele toma para si uns textos hereges fora do contexto para encobrir o seu desejo de desobedecer. Então, quando a Bíblia diz para você fazer, não tenha medo de fazer. Em qualquer área que você está sendo derrotado, olha, querido, está sendo derrotado em finanças, tem pecado aí, tem desobediência aí. Você não está confiando no Senhor. Você está sendo derrotado na sua vida afetiva, tem pecado antes ou depois ou está acontecendo? Tem. Você está sendo derrotado na sua vida emocional, escute isso. Tem pecado aí. Eu não estou falando para você assim, de áudio de alguém, esse pastor, o que ele pensa que é. Não, já passei por tudo isso. Também já fui à falência 2 vezes. Sabe por quê, querido? Desobediência, mentira. Não foi com os outros, foi comigo. Eu menti. Fiz acordo com o banco diz aí que você ganha tanto, mas eu não ganho, não diz. O diabo só dá corda para você se enforcar. Ele não quer ter o bem, ganha o dinheiro fácil. Ó, vou te ensinar uma coisa, ó. Isso foi falado lá no princípio. É com suor do rosto. Está vindo fácil demais? Abre teu olho. Abre teu olho. Sujeito enriquece de uma hora para outra. De onde que vem isso? Misericórdia mesmo, meu irmão. Misericórdia mesmo. Guerra civil. Quem não é por Deus, é contra Deus. Se você fica contra a Escritura, contra o mandamento, contra a Bíblia, o pastor prega a verdade, você diz, não, isso não é bem assim, não, isso não é, a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, passarão os céus e a terra, a minha palavra, ela não vai passar, está aí. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Agora ele fala o seguinte, como então subsistirá o seu reino, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, se você não concorda com Jesus, se você não anda com Jesus, se você não atende ao mandamento, o mandamento de Deus é bom. Quando ele diz para você, não roube, ele não está sendo um chato, ele está dizendo para você, se proteja, porque se você roubar, você vai perder muito. Vai ter uma resposta maligna contra isso.
não adultere, não mate. Olha, descanse, guarda um dia para você descansar, querido. Não, pastor, eu preciso trabalhar que nem um louco. Não, não é isso. O descanso é um presente de Deus. Descanse, qualquer dia, mas descanse. Se você desobedece isso, o teu corpo vai reagir mal. A tua vida vai apanhar. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. E ele fala outras coisas terríveis aqui, que o tempo acabou, eu vou terminar isso aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Isso tudo dentro desse contexto de Mateus 12, de guerra civil, de homem forte, de casa. Quando o espírito imundo, quem é o espírito imundo, gente? Quem é? É, o diabo. Sai de um homem, passa por lugares áridos, procura descanso. Não encontra, diz, voltarei para casa de onde saí. Ele está falando o seguinte, tem uma pessoa que está endemoniada, aquele espírito imundo é expulso daquela pessoa. Ele sai, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso. O espírito precisa de um corpo, ele não tem corpo, ele não descansa. O que ele faz? Voltarei à minha antiga casa. Ele conhece o CEP. E tem GPS. Tem GPS. Ele volta, ele estava na vovó, ele vem para a mamãe. Ele estava na mamãe, ele vem para o filhinho. Ele estava no filhinho, vem para o neto. Ele fica na descendência, ele fica na região, ele fica na família. A Bíblia fala sobre espíritos familiares. Voltarei para casa. A casa aqui é pessoa, é gente. Não é a casa mal assombrada do filme. Não é isso. Não é uma pessoa. É uma pessoa. Casa de onde sair. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Ou seja, vazia, limpa e cheia de sofá. Mas não tem ninguém lá dentro. Jesus não está ali. Não está ali. Então o Vasco traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aquela guerra civil, aquela guerra que estava dentro dele, se enfurece. Já viu gente que vem para a igreja? Começa a vir na igreja, fica 1 mês, 2, a mãe diz, poxa, que bom, agora você se encontrou aí numa religião. Sempre assim, né? Aí depois ele, pronto, se aborrece com alguma coisa, ou o pecado bate a porta dele e não consegue dominar. Aí ele fica pior, mãe, puxa vida, ele foi para a igreja dos crentes e ficou pior. Você já viu isso? Já ouviram isso? Isso é Bíblia. A pessoa recebeu Jesus direto para o discipulado. Vai preparar a vida para Jesus encher a tua vida. A guerra civil, querido, só derrota você mesmo. E você tem que fazer hoje uma escolha. Se você vai atender aos sentimentos, aos romances, aos desejos da carne, ou à voz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. O texto de Romanos 6, 12 a 13 diz, não permitam, então, que o pecado estabeleça qualquer poder sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias. Nem entregue parte do seu corpo para serem como se fossem armas do mal para propósito do diabo. Gente, crente pode ser uma arma do mal? Pode. Pode ser. Está escrito, ele escreveu para crente. Escreveu para a igreja que estava em Roma. Não entreguem parte do seu corpo para serem como se fossem armas do mal para propósito do diabo. Mas como homens resgatados da morte certa, coloque-se nas mãos de Deus como armas do bem para seus próprios propósitos. Vamos orar? Eu vou convidar você. Deus falou contigo essa noite? Falou? Então sai do seu lugar aqui, nós vamos orar. Você que quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui. Você que reconhece que na tua vida tem fraquezas, vem aqui.